A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, servos e servas de Deus, que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus abençoe sua casa. Quero agradecer a você por fazer parte aqui do canal Palavra de Esperança e quero dar boas-vindas a você que está pela primeira vez. Hoje eu quero lecionar aqui a lição 4 da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre da nossa revista, publicada pela CPAD. A lição de hoje tem o título Quando se vai a glória de Deus. Textual. A glória de Deus, a glória do Senhor, se exaltou. Textual. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23. Verdade prática. Deus abandonou o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Como nós aprendemos na lição 3, as abominações do templo, e esta é a razão porque Deus abandonou o templo e abandonou a cidade, chegando ao ponto da sua glória. Sair do templo, depois sai da cidade, vai para o monte, e depois do monte ela recolhe-se aos céus. Isso é lamentável para o povo de Deus. Acredito que foi a maior tristeza para Israel perder a presença da glória de Deus. E a maior tristeza, querido, para uma família, para um crente, para uma congregação local, perder a glória de Deus. A leitura em classe se encontra em Ezequiel capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, 18 e 19 e o capítulo 11, versículo 22 a 25. Não vou fazer a leitura para nós aproveitarmos bem o tempo, mas nós podemos compreender aqui essa leitura maravilhosa do livro de Ezequiel. E que o Senhor Deus possa nos fazer entender que a glória de Deus permaneça em nosso meio, em nossa vida. Nós somos o responsável por manter a glória de Deus em nosso meio, ou então fazer Deus retirar-se de nosso meio. Isso cabe a cada um de nós como servo do Senhor. A introdução diz: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai. Mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Aqui na introdução, nós podemos ver, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 25, versículo 8. O maior prazer de Deus é habitar no meio do seu povo. Deus ama estar no meio do seu povo. Nós podemos ver isso que quando Deus criou o primeiro casal, todos os dias Deus ia ao jardim do Éden para dialogar, para estar presente com Adão e Eva. Nós podemos ver no capítulo de número 5 do livro de Número, quando Deus manda tirar do meio do arraial, do meio do povo,
os leprosos e aqueles que tinham fluxo de sangue por causa da presença de Deus. Isso mostra que Deus, ele tem prazer de estar no meio do povo, mas ele quer que tira as impurezas. Tudo aquilo que é abominável, tudo aquilo que é impuro, tem que ser removido do arraial dos santos, pois, se não remover as abominações e as impurezas, Deus se retira do meio do seu povo. Então, aqui na introdução, nós aprendemos que o maior prazer de Deus é estar no meio do seu povo. Tópico 1. Sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração ou consagração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Então a glória de Deus baixou. Isto é algo sublime e glorioso. Quando a glória de Deus desce sobre o seu povo. A glória de Deus, a presença de Deus desceu sobre o tabernáculo e desceu sobre o templo ali em Jerusalém. Vamos para o primeiro subtópico do tópico 1. O significado da glória de Deus. O significado da glória de Deus, meus queridos, ela é kavod no hebraico, e no grego ela pode ter vários significados como dosha, glória, resplendor, poder, honra, reputação, timer, valor, honra. Mas nas visões de Ezequiel, glória indica resplendor pela presença do Senhor. Essa dedicação feita pelo próprio profeta. Então, o significado da glória de Deus. Vou usar o termo resplendor. Ele tem vários sentidos. E no segundo livro de Samuel, capítulo de número 22, versículo 13, quando Davi estava agradecendo a Deus em seu cântico, ele disse: pela presença do Senhor, brasa de fogo se acende. Meus queridos, quando a glória de Deus se manifesta no meio do seu povo, a nossa vida, ela se enche de gozo, de prazer. E a glória de Deus, ela nos faz sentir mais sede, mais prazer em Deus. E quanto mais a glória de Deus se manifesta entre nós, mais vontade de ser crente a gente tem. Imagina você um culto glorioso, um culto com o resplendor da presença de Deus. Eu estou falando resplendor da presença de Deus, não estou falando de movimento. Porque há muitas confusões. Tem muitos lugares que é movimento. E as pessoas dizem: o culto hoje teve a presença da glória de Deus. Mas a glória de Deus, quando desce sobre o culto, sobre o templo, a vida de crente muda. O culto é diferente. Há quebrantamento, há arrependimento. O crente reconhece as suas misérias, porque a glória de Deus é como um espelho para a nossa vida. Então esse é o significado da glória de Deus, resplendor. Então que Deus possa resplandecer na minha vida, na sua vida, na igreja onde nós congrega. Vamos para o segundo subtópico, a glória de Deus.
A glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Êxodo 40, versículo 34 e 35. Era a presença de Deus no meio do povo, que acompanhou Israel na sua jornada no deserto até o início do reinado de Salomão. Período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo, que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa. E da mesma forma, no culto de dedicação do templo. Desde então, ele se comprometeu em manter os seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração desse templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional e parece que o povo havia esquecido disso. O que eu aprendo aqui nesse segundo subtópico sobre a glória de Deus? A glória de Deus se manifestou quando Salomão ele acabou de orar. Segundo o livro de Crônica, capítulo 7, versos 1 e 2, o texto diz que, acabando Salomão de orar, a glória de Deus desceu, o fogo desceu. Isso vai nos mostrar que Deus aceitou o sacrifício, que Deus aceitou a oração do rei Salomão. Eu aprendo aqui, nesse segundo tópico, que Deus só se manifesta o seu resplendor, a sua glória, quando o culto é aceito. Se o culto não for aceito por Deus, Deus não se manifesta no meio do seu povo. Para Deus se manifestar, o culto precisa ser aceito. Sabemos que o culto tem a sua liturgia, mas nem toda liturgia é culto, meus amados. Toda religião tem sua liturgia. Tanto é que nem toda religião tem a presença de Deus. Então significa que a liturgia em si não é um culto. Porque culto só é quando o Espírito de Deus está dirigindo. Quando nós oferecemos um sacrifício sincero a Deus, que é o sacrifício de louvor, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Então, não existe manifestação da glória de Deus se não tiver um verdadeiro culto. Que nós possamos atentar para o capítulo 12 da carta aos Romanos, capítulo 12, quando Paulo diz: rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que vos apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se não tiver o culto, não tem glória de Deus. Se não tiver um verdadeiro culto, não tem a manifestação da glória do Senhor. Vamos para o segundo tópico, sobre a partida da glória de Deus. O que nós vamos aprender aqui? Essa retirada aconteceu em alguns estágios. A glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança. Segundo, passou para a entrada do templo. Terceiro, partiu sobre os querubins, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Quarto, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Observa, meus amados e queridos irmãos, que a glória de Deus não se retirou instantaneamente. Por exemplo, Deus estava no templo e saiu de uma vez. Não.
ela foi se retirando aos poucos. Ou seja, o homem não se desvia instantaneamente. Por exemplo, alguém está em comunhão com Deus, na presença de Deus, de repente ele desvia. Pô, não quero mais Deus, e vai embora e some. Não. Ele vai se desviando aos poucos. Ele vai se afastando ao pouco da presença de Deus. E da medida que o homem, o povo de Deus vai se afastando, Deus também vai se afastando. Porque o povo de Israel foi trazendo as abominações aos poucos para dentro do templo. E aí Deus primeiro se alçou, se levantou do querubim. Deus se posicionou como dizendo: se vocês continuar trazendo a abominação para dentro do templo, eu vou me retirar. Deus apenas se levantou. De repente, Deus, a presença dele se coloca lá na porta do templo. Se vocês não santificar a minha casa, se vocês continuar trazendo essas abominações, eu vou sair do templo. E Deus saiu do templo e estava na cidade. E por fim, se retirou definitivamente e ficou a sua glória sobre o Monte das Oliveiras. O que a gente aprende aqui é que a glória de Deus se afasta na medida que o povo vai se desviando. E a glória de Deus se retirou definitivamente por quê? Por causa dos 70 anciãos, como nós aprendemos na lição 3, as mulheres chorando perante Tamuz, e os 25 homens adorando o sol, de costa virada para o templo. O primeiro subtópico, querubim a nuvem. A nuvem da glória de Deus. Nós podemos ver aqui alguns textos sagrados falando dessa nuvem, como o profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou dos 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação no deserto, no tabernáculo, permanentemente desde a inauguração do tabernáculo, finalmente no templo. Essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa nuvem, nós podemos ver, essa nuvem se manifestou no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou. Está escrito em Mateus capítulo 17, versículo de número 5. Quando Jesus ascendeu ao céu, essa nuvem foi quem recebeu Jesus. A Bíblia diz que ele se ocultou em uma nuvem, exatamente a nuvem da glória de Deus. Então esta nuvem, ela se manifesta em lugar específico quando há uma verdadeira adoração. Essa nuvem não é uma nuvem natural que a gente vê aí no espaço sideral, não. Essa nuvem é uma nuvem da glória de Deus, que se manifesta quando há o verdadeiro culto oferecido a Deus. O segundo subtópico do tópico 2, a retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos
afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem, trono, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para o portal principal do templo, para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4, aos 9 do mês, que corresponde a 14 de agosto de 587. A retirada da presença de Deus. Nós vemos hoje muitos crentes, muitos cristãos, muitos membros da igreja, muitas pessoas nos abandonando o templo. Obreiros abandonando o templo, homens, mulheres abandonando o templo. É triste ver um crente abandonando o templo. O desigrejado, quantos crentes hoje desigrejados abandonaram o templo? É triste porque a gente sabe que são pessoas que estão se distanciando de Deus. Mas o mais triste, querido, é quando Deus abandona o templo. Porque se 10, 20 abandonar o templo, os remanescentes ficam ali presentes, a presença de Deus está ali, maravilha. Então, não importa a quantidade de membro que tem dentro do templo. O que não pode abandonar o templo é a presença de Deus. Se fulano abandonou o templo, o obreiro abandonou o templo, fulano abandonou o templo. É triste saber isso. Mas o mais triste é quando Deus abandona o templo. Por causa das abominações. Por causa das abominações. Hoje, certos louvores é abomináveis aos ouvidos de Deus. Amós capítulo 5, verso 23 diz: afasta de mim o estrondo dos teus instrumentos, porque não ouvirei a melodia do seu instrumento. Quantos hinos abomináveis dentro dos templos. E esses hinos cantados nos dias de hoje está entristecendo. Eu costumo dizer que esses hinos profanos estão doendo os ouvidos de Deus. E esses hinos não fazem parte do culto. E se não tiver culto, Deus se afasta. Porque o prazer de Deus estar no meio do seu povo é para receber o culto. Se o povo não está mais cultuando a Ele, o que Ele vai ficar fazendo no meio do povo? É uma pergunta que eu estou deixando para você. O prazer de Deus é estar no meio do povo para receber o culto. Mas se o povo não está mais cultuando a Ele, o que Ele vai ficar fazendo no meio do templo? Deus não perde tempo, meus amados. Sabe por que Deus se retirou do templo de Jerusalém? Porque os 70 anciãos, as mulheres e os 25 homens viram as costas para Ele e estavam adorando outros deuses. Você pode ter certeza. Se as abominações modernas estão entrando no templo, o que Deus vai ficar fazendo no templo? Se não tem culto, Ele se retira e vai embora. Terceiro subtópico do tópico 2. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Mas a
casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Coisa mais triste para Israel foi perder a glória de Deus, o resplendor da glória de Deus, porque era o maior privilégio da nação, era ter a presença de Deus. O maior privilégio da igreja, irmãos, é ter a presença do Espírito Santo. Não adianta ter sermões bonitos, não adianta ter louvor bonito, não adianta ter tantas coisas bonitas se não tiver a presença de Deus. O que faz a igreja viver é a presença de Deus. Era o privilégio de Israel e é o privilégio da igreja hoje. É a presença do Espírito Santo, é a ação do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não tem mais liberdade para agir no meio do seu povo nos dias de hoje, como não tinha mais liberdade para agir no meio de Israel, não existe outro privilégio maior do que esse. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para o tópico 3, sobre o segundo templo. Resumindo aqui, para não ficar extenso, não ficar longo, o segundo templo, conhecido como o templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, Esdra, capítulo 6, verso 15. Que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão, beleza arqueológica, arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo de Salomão. Nós podemos ver aqui o segundo templo, a qual Deus usou muito o profeta Zacarias e o profeta Ageu para encorajar o povo para trabalhar. Mas nós podemos entender aqui que a Bíblia não relata que na inauguração ou na consagração desse segundo templo, a glória de Deus não se manifestou como se manifestou no tabernáculo e no templo de Salomão. Por quê? Porque a glória de Deus estava reservada agora em Cristo Jesus, que viria ao mundo. Aqui nós podemos compreender a presença do Filho de Deus, né? Que não existe então relato de que a glória de Deus se manifestou na inauguração desse segundo templo. Porque Cristo seria a manifestação da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus se manifestaria através de Cristo Jesus, que é o maior resplendor, a maior revelação de Deus na terra, que é a palavra viva. Amém? Vamos para o 4º tópico, sobre o Senhor Jesus no templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Nós podemos compreender aqui que os caldeus só podem destruir o templo e a cidade depois que Deus se retirou. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados? Que o inimigo não tem poder de destruir a igreja enquanto Deus estiver no meio dela. O inimigo não tem poder de invadir o templo enquanto a glória de Deus, o resplendor da glória de Deus estiver no meio do seu povo. Mas, se o resplendor da glória de Deus, se o Espírito Santo se retirar do meio da igreja, você pode ter certeza que o inimigo ele invade o templo e destrói tudo. Explicação da teologia. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Também ele diz: eis aqui
está quem é maior do que o tempo. Por que, meus amados? Nós podemos observar quando Jesus teve um encontro ali com a mulher samaritana, relatado por João no capítulo 4. A mulher disse para Jesus: Senhor, nossos pais dizem que é no monte Gerizim que temos que adorar. E o judeu diz que é no templo. Jesus disse: a hora vem e agora é, que nem no templo e nem no monte se adorará o Pai. Porque o Pai se adora em espírito e em verdade. E Deus procura os tais que assim adoram. João capítulo 4, versículo 23 a 25. Então, o Senhor Jesus agora passa a ser o centro da adoração, é Jesus e não o templo. Mas aqui nós temos que tomar cuidado, meus amados, por causa da heresia e dos desigrejados. Exatamente porque o templo foi destruído, é que muitos heréticos dizem que agora ninguém precisa de templo para servir a Deus. Porque o templo somos nós. Muitos crentes, hoje desviados, eu não preciso ir na igreja porque a igreja sou eu. O templo de Deus sou eu. E aí ele não frequenta mais os cultos. Então, devemos tomar cuidado com essa colocação. É verdade, o templo foi destruído, o templo de Deus agora somos nós, mas isso não quer dizer que devemos abandonar o templo, pois a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz: não deixando de congregar como é costume de alguns. Então, vamos tomar muito cuidado para as más interpretações da mensagem, para não cair no laço de Satanás. E aqui eu quero concluir esta mensagem aqui no terceiro tópico do tópico 4. A presença de Deus hoje. Quando Jesus, na cruz, com grande voz, entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Estará definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por toda o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo em Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Glória a Deus por isso. Mas devemos tomar cuidado. Não é porque Deus habita em mim, não é porque eu sou o templo do Espírito Santo que eu devo abandonar o templo, a congregação local. Eu preciso estar reunido com os meus irmãos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.